Fala galera, bom dia, boa tarde e muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E galera, hoje eu trago um vídeo diferenciado. Eu vou explicar hoje para vocês como que eu faço as minhas marcações, como escolher um bom ponto de entrada de marcações e também como identificar um gráfico ruim de se operar e evitar operar naquele gráfico, tá galera? Então é um vídeo muito importante aí, já que as marcações são um dos pontos chaves do meu operacional, tá certo? Por isso que eu saio positivo a médio e longo prazo. Então primeiro eu vou mostrar para vocês aqui no Paint como é que funciona e depois eu vou para o gráfico mostrar como que funciona ali as movimentações no gráfico, tá galera? Como eu faço as minhas marcações no gráfico, beleza? Então bora que bora. Então galera, quando eu abro o gráfico, a primeira coisa que eu observo é o que está acontecendo. Ele está em tendência de alta, ele está em tendência de baixa, ele está lateralizado, tem muitas trocas de cores, isso é, tem muita negociação, muita briga de touros e ursos. Pois bem, se tiver esse cenário de lateralização, muita briga, muita troca de cor, é o cenário ideal para fazer começar a pensar fazer as minhas marcações. Eu evito, galera, gráficos que tá com uma tendência muito forte de baixa ou uma tendência muito forte de alta, porque ele sai rompendo tudo. Lembro que o meu gerenciamento, as minhas entradas são até 3 martingales, tá? Então eu acredito. Quando o preço, por exemplo, chega numa zona, ele está se valorizando, ele chega numa zona de resistência, ele me aparece um padrãozinho de entrada, por exemplo, um Harami, que é o que mais aparece, eu faço a minha entrada de venda. Se eu pego esse gráfico nessa ocasião em uma tendência muito forte de alta, muito provavelmente ele não vai respeitar a queda, essa correção. Ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai se valorizar e não vai querer nem voltar para fazer o pullback. Então, eu falo por experiência, tá? Eu já tomei muito loss, já quebrei umas banquinhas aí por conta de pegar gráficos com muita tendência. Então, eu opto muito por gráficos lateralizados ou que está tendo muita troca de cor nos candles, né? Então tem candles vermelhos, aí chega próximo a uma região de suporte, já começa a vir candles verdes, aí já começa a vir candles vermelhos, aí já começa a vir candles verdes. Ou seja, tem muita troca de negociação. Tem vendedores e compradores disputando ali, né, negociando naquele dado momento. Então, esse é o gráfico ideal que eu procuro assim que eu abro a IQ, tá? Então, visto isso, eu começo a observar os topos e fundos mais próximos do onde o preço está ocorrendo. Então, por exemplo, vamos supor que o preço está aqui, né? Peraí, deixa eu apagar aqui. Eu vou abrir o Point of Fix, que eu acho que é mais fácil. Não estou acostumado com o Paint. Então vamos supor que o preço ele está se movimentando, né? Aqui está numa tendência de queda. Eu já observei que o gráfico tá bom, tem muita troca de negociação, então tem velas verdes, velas vermelhas. O preço ele não está em uma tendência muito forte, ele está fazendo topos e fundos, tá? Ele desce, ele desvaloriza, ele valoriza, ele deixa topos e fundos. Ó, deixa um fundinho aqui. E o que eu observo? Eu vou primeiro tirar o zoom do gráfico, né? Novamente eu tiro o zoom do gráfico. E eu observo, eu quero que vocês entendam que o meu operacional é apenas suporte e resistência. Eu não opero rompimento de linha de tendência de alta, eu não opero rompimento de linha de tendência de baixa, eu não opero pullback, eu opero somente suporte e resistência. Ou seja, minhas marcações, elas têm que ser feitas, eu faço elas apenas em topos e fundos, não faço elas em regiões de pullback. Por exemplo, aqui ó, o preço rompeu essa região. Eu não faço essa marcação porque é um pullback. Ele pode respeitar sim, tem gente que opera pullback, nada contra. Mas no meu caso, eu opero aqui, ó, eu marco o topo, não o pullback. Então eu apago isso aqui.
Deixa eu apagar aqui. Acaba apagando o resto, mas tudo bem, dá para entender, né, galera? Eu acabo apagando isso aqui. Eu evito de operar o pullback, de marcar o pullback, e eu marco apenas o topo. Só que não é só isso. Ah, beleza, eu identifiquei que tem um topo aqui, né? O preço está nessa tendência de baixa. E observei que tem um topo aqui. O que, que eu faço? Eu marco esse topo, eu faço a minha marcação e tiro o zoom. Por quê? Quando eu tiro o zoom, eu tenho que ver lá atrás no histórico do gráfico, né? Eu tiro o zoom e vou lá atrás no histórico do gráfico, nos horários anteriores, e vejo o histórico dessa taxa de preço, dessa minha linha que eu marquei bem nesse topo aqui. E o que, que eu quero enxergar? E essa parte é muito importante. O que, que eu quero enxergar? Eu quero enxergar isso aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu tirei o zoom do gráfico e eu já estou lá atrás, estou olhando o histórico aqui, tá? Estou olhando o histórico. O preço está lá na frente lá. E eu já fui lá atrás do gráfico. Eu já estou no histórico passado. O que acontece? E eu quero ver isso aqui, ó. Isso que eu quero enxergar. Então essa linha preta é a minha taxa de topo. É o meu topo que eu marquei lá na frente, né? Que eu marquei lá na frente. E aqui atrás no histórico do gráfico, eu quero ver exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que ele veio de uma valorização, ele encostou aqui, ele recuou. Opa! Deixou um topinho aqui, ou seja, resistência. Beleza. O que aconteceu depois? Ele voltou, segundo toque numa resistência. E caiu de novo. Opa! Taxa boa, segurou. O que aconteceu depois? Ele rompeu e volta e faz o pullback. Opa! Então aqui eu já analiso o que? Que no histórico do gráfico, do histórico dessa taxa de preço em específico, dessa linha que eu marquei no topinho lá na frente, o gráfico ele veio, ele serviu como resistência, olha o tanto que ele desceu, ele voltou, testou novamente, olha o tanto que ele desceu, ele rompeu e fez o pullback. Ele não foi lá e rompeu novamente, ficou assim, ó. Não, ele tocou, desceu, rompeu, porque o preço ele tem que romper, ele não pode ficar numa taxa pro resto da vida, ele tem que romper regiões. Ele volta, faz o pullback. Aí ele vai, se valoriza. Lá para frente, ele volta de novo no preço. Adivinha só, respeita de novo. Aí ele rompe e faz o que? Volta para fazer o pullback. Aí ele desce, volta, faz o throwback e desce. Ou seja, olha o tanto de toque que só nessa taxa de preço teve. Primeiro toque. Segundo toque, ou seja, resistência, rompeu, fez pullback, ou seja, essa taxa segurou, serviu como suporte e como resistência, o preço desceu novamente, serviu como suporte, ó, mais um toque aqui, ele rompeu, voltou, fez pullback justamente na taxa que eu marquei lá na frente, desceu, subiu, mais um toque e desceu, ou seja, olha o tanto que ela respeitou, que o preço respeitou essa taxa, ou seja, aqui teve muita negociação, muita briga de touro e urso. Às vezes pode acontecer do preço romper, voltar para a taxa e dar uma lateralizada, aí ele rompe de novo, ele volta para a taxa, dá uma lateralizada, mas ele se mantém na taxa. É isso que eu quero ver no histórico do gráfico. Aí muitas vezes eu volto muito, mas muito o histórico mesmo, porque eu quero ter certeza da região. O que acontece? Vamos supor que essa linha aqui é um topo que eu marquei lá na frente. Aqui eu estou no passado do gráfico, estou olhando o histórico. O que acontece muitas vezes? Acontece isso aqui, ó. Não vou marcar como se fosse candle, vou marcar como se fosse linha mesmo, tá? Porque eu acho que sai melhor o entendimento. Às vezes acontece assim, eu volto 3 horas, eu volto 3, 4 horas, tá? Vamos supor que aqui eu voltei 4 horas aqui. Eu estou olhando o histórico do preço. Muitas vezes acontece aqui, ó. Ele rompe de novo, aí ele faz o pullback, aí ele sobe, aí ele rompe de novo, aí ele faz o pullback, aí ele desce, ele faz o throwback, aí ele desce, aí ele rompe, aí ele rompe, aí ele rompe, aí ele rompe, aí ele faz o pullback. Ou seja, aqui ele de fato ele respeitou no histórico do gráfico ele respeitou, porém é o tanto de rompimento que teve. Então, eu particularmente não me sinto muito seguro. O que eu faço?
eu quero ter uma certeza, eu quero a prova dos 9. Eu vi que nessa ocasião o gráfico ele fez muito rompimento, mas pode ser por conta que aqui talvez tenha tido muitas notícias, aí o gráfico ficou muito bagunçado. O que eu faço? Eu volto mais o gráfico. Então, muitas vezes, num determinado período de tempo, apesar de ele não respeitar às vezes, quando você volta muito o gráfico, tipo, ali eu voltei 4 horas atrás, agora vamos supor que eu voltei 8 horas atrás, tá? Voltei bem o gráfico. Nossa, tem vezes que eu volto dias, porque demora muito para chegar até a taxa que o preço está trabalhando. Então vamos supor que eu voltei 8 horas. 4 horas ali eu não me senti muito confiante, não me senti muito seguro, estava havendo muitos rompimentos. E eu resolvi voltar mais para saber como que o preço se comportou nessa taxa mais atrás. Aí eu vejo que lá atrás ele respeitou, ele subiu, ele desceu, ele rompeu. Ele deu uma lateralizada bem em cima da minha taxa, depois ele rompeu de novo, fez o pullbackzinho, rompeu, fez o throwback e ficou trabalhando. Ou seja, lá para trás eu vejo que ainda assim essa taxa respeitou demais. Isso me dá o quê? Me dá confiança para fazer a minha entrada nessa taxa de preço. Tá? Então é isso que eu busco. Eu busco regiões, eu faço a minha marcação, volto o histórico do gráfico e espero ver isso aqui, ó. Tocou na minha taxa, rompeu, fez pullback, subiu, fez throwback, subiu, ficou brincando aqui, depois ele desceu, respeitou novamente, rompeu, fez pullback, ficou brincando aqui embaixo, subiu, deu uma rompidinha, fez um pullback. É isso que eu quero ver, ó. Ele respeitando bem em cima da minha taxa. São nessas regiões que eu faço a minha marcação. E existem regiões muito fortes que eu sinto muita confiança, que é a seguinte. Vamos supor que novamente, eu achei um topinho, eu estou olhando o gráfico, achei um topinho perto do meu preço, eu marquei. Aí eu estou olhando o histórico. O preço está lá na frente, aqui eu estou olhando o histórico. Ou seja, estou olhando o passado do gráfico. O que eu gosto de ver? Quando o preço, muitas vezes o preço ele vem numa valorização ou uma desvalorização muito forte. Então ele vem descendo, olha o tamanho das velas. Não deixando o pavio, vem vela inteira, ó, olha o tamanho. Lá de cima, ele vem descendo, pum. Ele para justamente na minha taxa. Ele para justamente em cima da minha taxa. Aí o que acontece? Ele valoriza pra caramba. Ele valoriza. Ou seja, são regiões, é uma taxa de preço que, se essa taxa foi o suficiente para segurar toda essa queda, quer dizer que aqui tem muita força compradora, né? Se caso eu fiz a marcação em um fundo lá na frente, aqui é uma região de compra muito poderosa, porque o gráfico veio numa desvalorização muito forte. E essa taxa de preço foi o suficiente para segurar o preço. Então confio demais. Eu amo quando eu olho o histórico do gráfico e ele está vendo uma valorização muito forte e segura bem na minha taxa, ou quando ele vem numa desvalorização muito forte e segura bem na minha taxa e respeita, e ele levanta o gráfico para cima, ou quando ele vem numa valorização, pega na minha taxa, ele desvaloriza pra caramba, para depois lá na frente ele voltar e respeita de novo. Essas taxas de preços são as que eu mais sinto confiança e eu entro sem dó, tá, galera? Então essas são as regiões, é basicamente isso que eu analiso, né? É basicamente esse o meu operacional de cada dia, faz parte do meu operacional de cada dia. Então eu entro no gráfico, tiro o zoom, eu dou uma olhada se está tendo muita briga de touros e ursos, eu faço uma marcação em um topo ou em um fundo, eu tiro o zoom do gráfico e volto histórico e vejo se está acontecendo exatamente esses tipo de movimento em cima da minha taxa, tá? É isso que eu gosto de ver. Taxa que serve como suporte, como resistência, que serve como pullback, que serve como throwback.
e tem muita troca de negociações em cima dessa taxa em específico, tá? Então essas são as regiões que eu marco e vocês veem nos meus vídeos, né? Assim que eu faço as minhas marcações, eu volto no histórico e eu faço justamente esse desenho aqui, né? Então a taxa está aqui, o preço está aqui, tá brincando aqui em cima, tá se valorizando, se desvalorizando. E eu faço umas flechinhas assim, ó, indicando o que? Os pontos. Por que eu marquei aqui, ó? São as regiões que o preço chegou, subiu, chegou, desceu, chegou, subiu, lateralizou. Então, é basicamente isso, tá, galera? Aí, galera, eu queria explicar para vocês também por que eu uso o Martingale, né? Porque, por exemplo, tem hora, muitas vezes, né? Eu marco uma taxa de preço, né? Vamos supor, eu marquei um fundinho aqui. O preço está se desvalorizando. Ele bate aqui, ele faz um fundinho e o preço está ocorrendo aqui bem nessa linha preta. Vamos supor que ele está trabalhando nessa vela aqui, ó, que é a taxa de preço atual, né? Aí aqui eu vejo que o preço está descendo novamente. Ou seja, ele está buscando o fundo mais próximo, já que eu trabalho só com suporte e resistência, né? Aí eu faço o que? Eu marco o fundo mais próximo. Marquei o fundo mais próximo, tiro o zoom, olho lá atrás no histórico do gráfico e eu observo se tem se está respeitando, né? Se está respeitando a resistência, se rompe, ele respeita o pullback, se ele lateraliza em cima da minha taxa, se ele rompe, faz o pullback, depois faz o throwback, depois ele trabalha ali embaixo, vai, sobe, se valoriza novamente e respeita. Beleza, marquei minha região de suporte, observei que lá atrás dessa taxa está respeitando bastante, e aqui eu estou acreditando no que? Quando o preço ele se desvaloriza até a minha região de suporte, eu espero que padrões de candles, tá? Então observar a taxa, se ela respeitou bastante, eu faço a minha marcação no corpo, vamos supor, no corpo do candle, vamos supor que ele deixou o pavio aqui, não marco no pavio, eu marco bem no corpo, tá? Marco sempre, as minhas marcações são sempre no corpo. Aí o preço chegou na minha região, na minha taxa, no range, bem na minha marcação. E ele me apresentou, por exemplo, aqui uma vela de engolfo. Ou seja, força compradora, compradores entrando nessa região. Ó, esse candle engolfou a máxima do candle anterior, ou seja, compradores entrando com força. Logo, eu acredito que na valorização do preço a partir deste ponto. Só que acontece muitas vezes. Então aqui eu entro comprado para essa vela, eu entro para a próxima vela, né? E faço até 3 martingale acreditando na valorização a partir deste ponto. Mas o que acontece muitas vezes? O preço ele continua se desvalorizando. Então aqui eu tomo meu primeiro loss. Aqui eu entro de novo, aí você vai falar, opa, peraí, mas por que você vai entrar de novo se você acreditou na valorização a partir desse ponto? É que eu falo para vocês, o meu operacional, ele é agressivo. Porque eu busco gráficos que tem muita troca de cor, muita briga de touro e urso. Porque o Martingale, ele é probabilidade, então eu uso Price Action com probabilidade. Então, quanto mais eu especulo em uma única direção, quanto mais loss eu tenho, mais chance de vir, né, a cor que eu quero, o candle verde que eu quero nesse caso, né? E outra, quando o preço rompe uma taxa de suporte, o suporte vira o quê? Vira resistência. E qual que é o padrão do mercado? Voltar para fazer o pullback. E geralmente, 95% das vezes, quando eu chego na minha terceira mão do Martingale, eu dou um win na operação, porque justamente o preço rompe e a última vela, eu entro comprado aqui, acreditando na valorização ainda, ela tem que voltar para fazer o pullback.
Então não preciso necessariamente acreditar na valorização do preço a partir desse ponto, apesar dele ter rompido, porque ele tem que voltar para fazer o pullback. E eu sinto mais confiança nisso pela questão da probabilidade. Quanto mais velas vermelhas aparecem no gráfico, mais chances de vir velas verdes. Assim como quanto mais velas verdes aparecem no gráfico, mais chances de vir velas vermelhas. Porque tem que haver a correção, o preço não pode subir para sempre. Perdão, aqui o preço não pode descer para sempre. O preço não pode subir para sempre. Ele tem que voltar pelo menos nos 50% para respeitar a taxa. Ele tem que corrigir o preço. É padrão do mercado, é ciclo. É ciclo do mercado. É por isso que eu evito gráficos com muita tendência, porque se acontece isso em uma região, se acontece isso em um gráfico que ele está com muita tendência de baixa, por exemplo, então aqui ele está caindo, tal, aí ele dá um padrãozinho aqui de engolfo de alta numa região de suporte bem interessante, que respeitou bastante, e eu entro comprado, o que vai acontecer? Como o preço ele já está no macro, eu tiro o zoom do gráfico e eu vejo que o preço está definitivamente caindo bastante com força, muitas vezes ele vai romper sem dó e não vai voltar para fazer o pullback, ele vai continuar descendo, só depois ele volta para corrigir esse preço, tá? Então é por isso que eu escolho gráficos com muita troca de cor, porque a probabilidade com price action, eu tenho, mesmo se o preço não voltar para fazer o pullback, tem a probabilidade de entrar compradoras ali naquela região, porque está tendo muita troca de negociação, muita briga de touro e urso. Agora, se eu entro num gráfico que está com uma tendência bem definida, e apesar dele estar me apresentando um padrão bem interessante de compra ou venda em uma região bem interessante também, apesar de estar tudo bem alinhado, bem... Sabe quando você coça para apertar na operação? Então, muitas vezes dá loss justamente por causa desse motivo. Ou o preço, ou o gráfico está com muita tendência de queda, está se desvalorizando demais, ou ele está se valorizando demais. Ele corrige muito pouco, corrige bem atrasado. Tá? Então é muito importante tudo isso aí, tá, galera? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona no gráfico, fechou? Então, galera, estamos aqui com o gráfico, né? OTC, né? Hoje é dia 3/6, um sabadão. E o mercado aberto está fechado. Lembrando que eu não opero OTC, eu já tentei operar OTC com a minha estratégia, com o meu operacional, com o meu gerenciamento. E a taxa de erro é muito maior. Mas isso não só no meu operacional, quanto os demais operacionais que a galera aí do mercado geralmente usa, né? A galera que opera rompimento, que opera tendência. O OTC é um mercado muito mais agressivo, muito mais complicado, já que é um gráfico manipulado pela corretora, tá? Então não indico o meu operacional para OTC. Mas como só tem OTC hoje aberto, vamos fazer o teste de marcação em OTC, tá, galera? Para vocês pegarem aí como é que eu enxergo o gráfico. Então aqui eu estou na paridade EURUSD, né? Abri a paridade, lá me aparece crua desse jeito. O que eu faço? Eu tiro o zoom, eu dou uma olhada como é que o preço está se comportando, como é que as negociações estão se comportando nessa paridade neste exato momento. O que está acontecendo? O que eu observo? O gráfico está em uma tendência muito forte. Bom, ele está sim em uma tendência macro de baixa, né? Ele está em uma macro de baixa. Porém, nessa baixa, ó, velas verdes, velas de correção, velas verdes, velas verdes, vela verde, vela verde, vela verde, vela verde. Deixou um fundinho. Vela verde, vela verde, vela verde, vela vermelha, vela vermelha, vela vermelha. É um gráfico sim que eu operaria. Ele tá sim tendo uma troca de negociações, ó, ele tá deixando fundos, tá deixando topo. Ele tá fazendo rompimentos, tá fazendo os pullbacks. Tá tendo troca de cores, beleza, é um gráfico que eu operaria. E o que acontece? Beleza, identifiquei que tá tendo troca de negociações, tá tendo troca de cores, logo o meu martingale tem mais chances de funcionar
nesta paridade neste exato momento. Agora eu faço o que? Eu observo o preço. Para onde ele está indo? Ó, ele está se valorizando, ou seja, ele está buscando topos. Lembrando que eu opero suporte e resistência. Lembra que eu falei? Então, eu vou buscar topos e fundos. E olha aqui, tem um topinho que ele quer buscar bem aqui em cima. Mas percebam que esse topo está perto desses dois. O que eu faço? Eu já tomei muito loss, tá? Experiência própria. Eu já tomei muito loss quando está nessa situação. Topo aqui embaixo e topo aqui em cima. Muitas vezes apareceu sinal de entrada nesse topo aqui, ó. E me deu loss, né? Tomei um hit de tomei um hit de 3 entradas seguidas saindo no negativo. E o que aconteceu? O preço subiu, deu um sinal de entrada no máximo, na máxima. Aqui teria dado gain. Então, quando acontece esse tipo de situação, tem topos bem próximos, eu marco sempre o mais distante, que geralmente respeita. Olha como está buscando. Não vou dar entrada aqui, apesar de dar uma vontade. Eu estou ciente que o OTC não é um mercado bom que respeita muito o meu operacional. O que eu faço? Marquei meu topo, identifiquei um topo que o preço está buscando nesse exato momento. Agora eu tiro o zoom do gráfico. Eu vou olhar o que? O histórico dessa taxa de preço, deste topo. Lembrando, galera, que eu não marco o pavio, eu marco o corpo. No caso, marquei o corpo dessa vela verde aqui, ó. Marquei o corpinho dela. Eu volto. Tiro o zoom, né? Volto. Pá, cheguei. Eu vou parar na região que o preço tá passando a minha taxa. O que acontece aqui? Vamos seguir o preço. Vamos começar daqui, ó. Ele tá vindo numa alta. Olha o que aconteceu. Ele praticamente tocou o pavio aqui, ó. Eu já considero um toque. Se aproximou demais. Beleza, considerei um toque. Ele se desvalorizou. Tentou subir de novo. Se desvalorizou. Opa! Bateu novamente e retraiu. Ah, Gabriel, mas essa vela verde, ela rompeu. Fez um falso rompimento. Assim que essa vela verde rompeu e fechou fora da taxa, essa vela vermelha, ela já voltou para a taxa. Então, considero que aqui respeitou também. Não considero um rompimento. Na verdade, isso aqui foi um falso rompimento. Então, sim. Aqui é um toque. Aqui são o segundo toque. Beleza. Olha o tanto que ele desceu. Opa, já fico de olho aqui. É uma região boa. Mas vamos lá. Vamos analisar direito. Ela se valoriza. Olha que interessante. Novamente, galera. Encostou na minha taxa. Desceu. Ele deu praticamente uma lateralizada, né? Ó. Ele lateralizou aqui. Ah, rompeu. Lembra que o preço ele tem que romper. Ele não pode ficar numa taxa o resto da vida? Pois bem. Ele rompeu e olha o que ele fez. Pullback. Então ele fez um toque aqui, 2 toques aqui. Rompeu, fez o pullback, fez outro toque aqui. Ele desceu e olha só. Olha onde ele corrigiu. Fez um throwbackzinho, tá? Mas nessas regiões, particularmente, quando o preço, que nem aqui, o preço se desvalorizou, ele só fez uma velinha verde e não subiu. Ele não fez isso aqui para depois descer. O preço ele já se desvalorizou. Ele fez só um candle e se desvalorizou. Então aqui eu não considero um toque. Aqui eu considero um rompimento. Então aqui ele rompeu, voltou e olha só, fez o pullback. Agora sim eu considero, ó, porque ele desceu. Então, mais um toque aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Apesar dele ter respeitado essa taxa com essa vela vermelha, ele não fez esse movimento aqui para depois subir. Ele simplesmente fez uma correçãozinha com uma única vela e já subiu. Então aqui eu considero um rompimento. Aí aqui ele rompeu de novo, ó, pode ver que foi a mesma coisa, uma vela somente. Então não considero que respeitou, considero um rompimento. Mas olha só que interessante. O preço respeitou aqui, respeitou aqui. Respeitou aqui, rompeu, fez pullback, respeitou aqui, rompeu, fez pullback, respeitou aqui, rompeu.
Ah, Gabriel, mas eu não senti confiança, eu não senti firmeza nessa taxa. Não tem problema, vamos tirar a prova dos 9. Então, a gente volta mais o gráfico. Vamos ver o que aconteceu. Olha que interessante. O preço, olha isso, galera. Olha a alta que ele veio, olha a força de alta que ela veio. Justamente quando chegou na minha região, na minha taxa, percebam a falta de força compradora nessa região. Pavis, me demonstrando pavis, me demonstrando um doji, ou seja, falta de indecisão do preço. Isso aqui me dá um sinal muito forte. E olha aqui, uma vela vermelha. Opa, ele se valorizou tudo isso aqui para depois me aparecer uma vela vermelha e justamente na minha taxa. Beleza, top. Só que o que aconteceu? Ele rompeu, fez o pullback, subiu, fez o throwback, subiu, fez um falso rompimento, segurou e voltou, subiu, depois se desvalorizou, fez um falso rompimento de novo e subiu um pouquinho. Olha isso aqui, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, se desvalorizou. Ah, Gabriel, ainda não senti firmeza na região. Não tem problema, vamos voltar mais. Vamos ver. Olha aqui, galera. Ele de fato rompeu. Ficou aqui em cima. Depois de um longo período de tempo, ele rompeu novamente e ficou lateralizado na minha taxa. Não senti firmeza, não tem problema. Vamos voltar. Mais ainda. Desceu. Fez uma correçãozinha bem em cima da minha taxa. Rompeu. Fez o pullbackzinho. Desceu. Opa, respeitou aqui. Não senti firmeza. Não tem problema. Vamos voltar mais. Você tem que fazer isso até você sentir firmeza. Agora, se nesse momento ele... É que aqui, galera, é OTC, tá? Aqui eu não recomendo, geralmente não respeita muito mesmo as taxas, mas quando é mercado aberto, vocês podem marcar e podem perceber. Ele vai respeitar direitinho a taxa. Vai respeitar justamente a taxa. Então, vamos voltar aqui. Ó, aqui ele rompeu direto, não me mostrou padrão de entrada nesse topo. Então, não faria nenhuma entrada, se caso eu quisesse fazer operações hoje, tá? Aqui não rompeu direto, já desconsidero. Vamos abrir outra paridade? Beleza, vamos ver aqui. GBP USD, vamos ver GBP USD. Tiro o zoom do gráfico. Aqui eu já não operaria. Nitidamente está com uma força bem considerável de alta. Ele está muito forte. Tem poucas velas vermelhas, tem muita vela verde. Ou seja, o martingale tende a não dar muito certo aqui, tá, galera? Então, eu desconsidero essa paridade. Vou para outra. Vamos ver essa USD ZAR aqui. Muito sequencial de velas. Não tem aquela troca de cor desse jeito aqui, ó. Vela verde, depois vem uma vela vermelha, depois logo vem uma verde. Aqui não, aqui é vermelho, depois verde. Não gosto de operar assim também, já desconsidero. Vamos abrir outra. Vamos ver Euro JPY. Aqui nesse momento, percebam que ele subiu bastante, só velas verdes. E aqui agora, só agora ele começou a dar uma estabilizada, né? Ele deu uma lateralizada aqui nessa região. Porém ainda não sinto firmeza, porque o meu feeling de mercado não me permite operar aqui. Não vejo
um bom gráfico aqui. Feeling de mercado, galera, você não existe trader no mundo que possa te passar. Você tem que adquirir isso perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, horas e horas em frente ao gráfico. Feeling de mercado é algo pessoal, algo único. É uma intuição do trader e é o que salva muitos traders, tá, galera? Então, o meu feeling de mercado não gostou desse tipo de gráfico, não operaria aqui. Vamos ver outra paridade de BPUSD. Eu acho que eu já abri aquela hora, né? EURUSD, será que eu já abri? Foi a primeira que eu vi. EuroJPY já abri. EuroGBP, não lembro se eu abri. Aqui tá, aqui sim, ó. Apesar dele estar numa tendência de queda, existe sim troca de cores, tá? Então tem velas verdes, velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas, velas verdes, velas vermelhas. Porém tá feinho, tá? Mas vamos testar aqui, tá? Aqui eu operaria, eu vejo sim oportunidades aqui. O meu feeling é o que eu falo para vocês, é feeling de mercado, tá? No olho eu sei que dá para operar, dá para fazer operações. Porém, como é OTC, né? A gente fica com o pé atrás. Então vamos lá, vamos fazer as marcações. O que analisa aqui? Troca de cores. Beleza, tá tendo troca de cores. Tá? Apesar do mercado tá feinho, meio arriscado. Mas acredito que todas as paridades estejam desse jeito. Mas vamos nessa mesma. Vamos fazer a marcação aqui. Prestar uma tendência de queda, ou seja, ele está procurando fundo. Vamos ver os fundos aqui. Os fundos mais próximos ou mais respeitáveis do preço. Ó, olha aqui, ó. Aqui já respeitou. Ó. Tocou. Vamos analisar fundos mais abaixo. Ó. Tem esse fundo aqui, ó, um fundinho. Beleza. Agora a gente faz o que? Olha o histórico do gráfico. Ó, marco o corpo do candle. Ó, marquei o corpinho desse último candle vermelho. Não marco o pavio, ou marco o corpo. E eu volto o gráfico. Vamos analisar aqui. O que aconteceu? Ele vira uma valorização. Opa, bateu aqui. Beleza. Respeitou a resistência. Rompeu. Voltou. Opa. Subiu. Pullback. Deixa eu colocar preto aqui. Se desvalorizou. Rompeu. Opa. Pullback. Interessante. Vamos analisar. Ele rompeu. Ele fez um pullbackzinho. Subiu. Tá. Desceu novamente. Ele rompeu. Rompeu novamente. Rompeu novamente. Olha o tanto que ele desceu. Fez um fundinho aqui. Beleza. Subiu. Aproximou. Aproximação. Não tocou, mas se aproximou. Interessante. Recuou. Pum. Bateu. Respeitou. Rompeu. Voltou. Lateralizou em cima da minha taxa e subiu. Ou seja, aqui eu considero uma região sim de operação de fazer marcação, uma marcação no caso, né? Então aqui sim eu faria uma marcação. Ah, Gabriel, mas eu não senti firmeza. Não tem problema, vamos tirar a prova dos 9. Vamos voltar ao gráfico e ver lá atrás. O que aconteceu? Ó, percebo que ele não tocou, mas ele se aproximou. Ou seja, região forte onde tem vendedores posicionados aqui em cima. Vamos voltar? Ó que interessante. Preço se desvalorizando. Chegou justamente em cima da minha taxa e fez isso aqui, ó. Subiu um pouquinho, voltou, desceu novamente, rompeu, uma, duas, três vezes, voltou, fez o pullback. E aqui na frente ele voltou novamente e adivinha só, throwback. É sim uma região muito boa, uma região que o preço respeita, tá? Mesmo em OTC respeita bastante essa região, mas é muito arriscado entrar nessas operações, tá? Apesar de respeitar. E aqui ele está se aproximando. Aqui eu faria uma marcação e esperaria o que agora? Um padrão de candle, um harami, uma vela de engolfo,
um piercing line, uma estrela da manhã. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Eu tô aprendendo assim a fazer vídeos ainda, tá? Não sou muito experiente. Às vezes eu erro, gaguejo um pouquinho, mas é normal. A gente vai aprendendo com os erros. E se não ficou claro para a maioria, é muito importante que vocês comentem aí embaixo, que eu posso fazer outro vídeo explicando novamente, mas de uma outra forma, tá, galera? Esse vídeo vai ficar um pouco grande, sim, porque é muitos detalhes, eu tenho que explicar tudo, como é que funciona, porque o ponto-chave do meu operacional, da minha assertividade, é fazer uma boa marcação, além do psicológico, é claro. Se eu não eu poderia ter a melhor estratégia do mundo, se eu não tivesse o psicológico adequado, eu sairia perdendo dinheiro. Não adianta, galera. Não existe estratégia operacional milagroso. O que vai salvar você é o seu psicológico e o seu feeling de mercado, tá? Eu quero deixar muito bem claro isso. Estratégia não é tudo. Não foque, principalmente você que é iniciante e tá vendo meus vídeos aí e tá aprendendo sobre o mercado financeiro, não vai diretamente aprender estratégia, vai diretamente aprender psicológico. Estuda PNL. Vai no YouTube, escreve PNL, vai ter vários quotes, muito cara que fala coisas que você, muda a sua visão de uma forma que é sem explicação, galera. Foque muito no seu psicológico, tá? O psicológico é 80% do seu resultado é psicológico. Claro, tem que ter gestão, tem que ter operacional, e isso vai te segurar no médio e longo prazo no mercado, mas nada de adianta de você ter o melhor operacional, a melhor estratégia do mundo se você não tiver o psicológico adequado e alinhado, tá, galera? Então, foquem no psicológico. Então, espero que vocês tenham gostado e valeu, falou e fui!